Glória a Jesus, aleluia. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém? Mais uma terça-feira, nós vamos dar continuidade aqui no estudo, no nosso ensino da palavra do Senhor. Amém? A supremacia das Escrituras, esse livro aqui que abençoado aqui, ó. Que Deus tem colocado diante das nossas vidas para nós crescermos na graça e no conhecimento. Amém? Antes disso, eu vou convidar os amados irmãos a pegar as vossas Bíblias, abrir comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versos 9. Vamos fazer a oração modelo, conforme o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Amém? Mateus capítulo 6, versos 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor meu Deus, eu te peço, ó Pai, se eu tenho ofendido alguém, que o Senhor possa, ó Pai querido Pai amado, perdoar, Senhor meu Deus. Possa me perdoar. E se porventura alguém me ofendeu, que o Senhor venha com o teu perdão também, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Faça a tua obra, Senhor. Nos dê graça, nos ensina, nos instrua, nos corrija, nos dirija. Só não retira de nós o teu Espírito Santo. Porque sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer, Senhor. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão chegando do serviço da graça, para que possa chegar na casa na paz. Venha ser mais uma terça, Senhor, conosco, nos dando graça e entendimento, ó Pai. Para que possamos crescer no conhecimento da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém, amados. Glórias ao Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós vamos entrar na lição 10. Que vai falar assim: as profecias despertam e trazem esperança. Glória a Jesus. Nós estamos com um texto-chave aqui, que está no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. É o livro mais difícil da Bíblia Sagrada para achar. Amém, amados? Livro de Apocalipse, né? Fica lá no finalzinho, né? Meu Deus, se você não achar Apocalipse é porque você não é crente mesmo. Amém, amados? Brincadeira, só uma brincadeira para... Vamos lá, então. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. A palavra nos fala assim, amados: Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluias. Glória a Jesus. Então aqui o texto, né, o tema fala: as profecias despertam e trazem esperança. Nós vemos que tem profecias, né? A palavra nos ensina que se não houver profecia, o povo se corrompe. É necessário então ter a profecia, amém? Para nos trazer esperança, né? E nós continuarmos a nossa caminhada. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então vamos lá então, amado. Jeremias, no capítulo 1, do versículo 4, nós vamos ler até o 10. Olha que a palavra vai nos ensinar. Jeremias, capítulo de número 1. Jeremias, o livro dos profetas maiores, né? Não porque eles eram grandes em tamanho, né, em estatura, mas sim por causa do seu volume. Então é conhecido como livro dos profetas maiores. Peço para você abrir a vossa Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 10.
versículo 4 ao versículo 10. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo o que te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Aleluias, glória a Jesus. Então nós aprendemos aqui no texto áureo que a palavra nos fala: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras da profecia e os que guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. As profecias despertam e trazem esperança. Então a profecia, ela existe por um motivo, para despertar em você o conhecimento, ou aquela vontade de quero conhecer mais, quero saber, quero entender. E ela nos traz também esperança. Porque a nossa esperança, ela tem que ser renovada. A nossa esperança, ela tem um nome, ela chama Jesus. Mas só que, passando os dias, como os dias são maus, a tendência é nós entristecermos, a tendência é nós desanimar pela caminhada. Então as profecias, ela vem como um despertamento para a tua igreja. Deus falando: olha, calma, espera só mais um pouco. O que tu tem que receber, tu receberás. O que tem que acontecer, acontecerá. Então a profecia, ela serve para nos trazer esperança. Ela desperta no crente e ela traz a esperança. Amém? Despertar é aquele chacoalhão. Olha, desperta. Sabe quando você está dormindo assim, alguém acorda você com tudo, você desperta, você toma um susto. Amém? A profecia vem para isso, para despertar e também renova, nos traz a esperança. A esperança do quê? Das coisas que o Senhor falou, que Jesus, ele vai voltar. Ele vai vir uma segunda vez e é para levar a tua igreja. Primeira vez ele veio, ministrou a tua palavra, e ele vai vir uma segunda vez. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá então, livro de Joel, capítulo 1. A palavra do Senhor, ela também, ela continua a nos ensinar. Ela continua a tratar comigo e com você, no livro do profeta Joel, capítulo 1. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Do versículo 1 ao versículo 3. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Invasão de gafanhotos. Ele começa dizendo, o tema que é invasão de gafanhotos. Ouve isto, versículo 2. Vós, anciões, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias. Eu também nos dias de vossos pais. E também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração aos vossos filhos e às vossas filhas, a seus filhos e os filhos destes a outra geração. Amém? Então tá falando aqui, né? Mais uma vez a palavra vem como despertamento. Daí se você separar um tempo, você vai ver todo o contexto aqui, você vai entender. É a palavra mais uma vez vindo para despertar. Deus fala: ouve isto, vós anciões, e escutai todos os moradores da terra. Então não é para uma única pessoa, não é para uma única família, é para os anciãos, né? Homens que conhecem a lei, é para homens já experimentados, né, no Senhor, é para os moradores da terra, ou seja, todo aquele que carrega consigo a promessa. Em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, vamos lá, capítulo 1 do livro de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, ao qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo,
de tudo o que viu. E aqui é um versículo que nós lemos como o texto-chave, né, no comecinho, não sei se os irmãos estão lembrados, mas vou repetir aqui para os irmãos para reforçar. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Então aqui mais uma vez está confirmando aqui, amém, que as profecias ela vêm ao nosso encontro, ela vem como um despertamento. Amém? Glória a Jesus. Os livros proféticos do Antigo Testamento se dividem em profetas maiores e profetas menores. A designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Foi como eu havia falado, né? Profetas maiores e profetas menores. Né? Se você tem... Mais uma vez eu fazendo propaganda para Thompson, né? Não trabalho para essa família Thompson, tá, amados? Mas vamos lá. Você folhear algumas folhinhas, depois do prefácio, né? Daí tem lá o Antigo Testamento, no comecinho da sua Bíblia Thompson aí. E depois tem uma que tem um rio de inspiração ali, né? Deixa eu ver se consigo mostrar para os amados irmãos. Só não repara na Bíblia não que é um pergaminho, e eu amo esse pergaminho, tá? Aqui, ó, não sei se esses irmãos conseguem ver. Aqui tá falando aqui, ó, Antigo Testamento, aqui tem um rio, ó. Esse rio aqui é um rio de inspiração, tá? Então nessa mesma parte, nesse mesmo trecho, aqui está dividido sobre Pentateuco, o livro Pentateuco, né, que é os 5 primeiros livros que o nosso pastor mencionou muito bem. Poesia, temos livro poético, livro de história, né? Embora a Bíblia não é uma história, é a palavra de Deus vivo, mas é fatos, né, que aconteceram. Então eles se uniram, né, e titularam como história. Livro dos profetas menores, profetas maiores. Depois vem os 400 anos de silêncio, tem o Novo Testamento, daí novamente vem a história, no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, né, o livro de Atos, epístolas paulinas, que são 13, se não me falha a memória. Isso mesmo, são 13 cartas paulinas. E as epístolas gerais, que está Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, Judas. Amém? Então nós vemos aqui o livro dos profetas menores e os livros dos profetas maiores. Quando eu mencionei que nós iríamos abrir no livro de Jeremias, que é dos profetas maiores, não é porque Jeremias tinha 1,5 metro de altura, ou 2 metros, enfim, que Jeremias não tinha isso, tá? Mas não por ser grande, não por estatura, mas sim pelo volume, pela quantidade, amém? De escritos ali. Né, a quantidade de revelação de Deus para o profeta, né, então se deu um volume maior nesses pergaminhos, então é considerado o livro dos profetas maiores. Amém? Então vamos lá. Aqui nós estamos. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Os profetas maiores são, né? Então aqui está falando aqui, só para retomar um pouquinho, a designação serve para diferenciar o tamanho dos livros e não o grau de importância de seus autores. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Lamentações, né? Que é Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Já os outros 12, de Osés, Malaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro do Apocalipse é classificado como profético. A mensagem desses livros desperta e ao mesmo tempo produz esperança para o povo de Deus. É a palavra de Deus, né? Então ela desperta e ela traz esperança. Nos dias de hoje, Deus vem com a tua palavra para o quê? Provocar na tua igreja. A igreja está dormindo, irmãos. A igreja está desperta. A igreja está dormindo, né? Ela está dispersa. Essa é a palavra que eu queria usar. A igreja está dispersa, ela está dormindo. Então é necessário que alguém venha para despertar. E quem que vem? O Espírito Santo vem como o nosso auxiliador, o nosso ajudador. Ele vem para nos despertar. As profecias então provocam no cristão um despertamento. É o que se deve provocar no meio da igreja. Um despertamento.
Se não houver profecia, o povo se corrompe. Então a profecia ela vem como uma espécie de medidor para saber como está a temperatura da igreja. Daí entra naquela parte de Apocalipse. A igreja tem que estar quente. Não pode estar fria. E se estiver morna, Deus ele vomita. Então vem como despertamento. Os profetas maiores. Os profetas e a profecia. Os profetas e a profecia. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. No hebraico, a palavra frequentemente usada é nab, como sendo aquele que declara uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Isaías capítulo 37, versículo 5. Isaías capítulo 37, versículo 5. Foram servos do rei Ezequias a Isaías. Foram servos do rei Ezequias a Isaías. E disse-lhes, só para nós entender um pouquinho mais o contexto, tá bom, amados? Disse-lhes Isaías, assim direis ao vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Porém nele um espírito, e ele ouvirá certo rumor, e voltará para a sua terra, e ali o farei cair morto à espada. Amém? Quando Deus vem com o livramento de Jerusalém, que o rei Ezequias tinha ouvido, olha só. Versículo 37, o capítulo 37, versos 1, para nós entender. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas vestes, e cobriu com pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, o Sebinal, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes cobertos de pano de saco. E Isaías, filho de Amós, o profeta, os quais disseram, assim diz Ezequias. Assim diz Ezequias. Esse dia é dia de angústia e vitupérios e blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto, e força não há para os dar à luz. Porventura o Senhor, teu Deus, terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei de Assíria, seu amo, para afrontar o Deus vivo. Então o rei, Rabsaque, ele veio para afrontar a Jerusalém. Mas só que Deus envia o profeta Isaías com uma palavra de esperança, que ele haveria de voltar de onde ele tinha vindo. Então você vê que é livramento da parte de Deus. Então aqui como a palavra está nos dizendo, como sendo aqueles que declaram uma mensagem em nome de Deus. Os profetas tinham acesso à presença dos reis, ofereciam-lhes assessoramento e, quando necessário, até censuravam os seus atos. Quer dizer, se o rei, porventura, estivesse fazendo alguma coisa errada, também ele poderia ser censurado. Ou ele receberia se estivesse fazendo alguma coisa correto, sendo direcionado, guiado pelas mãos de Deus. Vinha uma mensagem também do profeta, esse portador, e declarava a ele a vontade do Senhor, ao rei, o profeta declarava ao rei a vontade do Senhor. Amém? Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus, aleluias. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Os profetas Isaías e Jeremias. Isaías e Jeremias profetizaram no reino de Judá. Isaías denunciou a rebeldia do povo e apontou o cativeiro como juízo divino. Amém? Vamos lá, Isaías capítulo 5, versos de número 13. Isaías capítulo 5, versos 13. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Quer dizer, quando o povo se rebela contra a palavra do Senhor, ou quando não quer seguir, quando não quer obedecer o teu Criador, o profeta vem com uma palavra para censurar o povo, uma palavra de correção. E falou que eles seriam levados cativos.
Imagina você ser levado ali à força para uma terra onde você não conhece, para servir um povo no qual não é seus irmãos, para ficar como escravo, para ficar como peregrino naquela terra. Então você vê que as profecias, ela despertam e trazem esperança. Então a profecia, ela vem para despertar. Ei, acorda. Deus, ele dá chance. Deus, ele bate na porta. Deus, ele dá chance. Ele não arromba a porta. Jesus, ele é educado. Ele bate na porta, espera você abrir. Ele pede licença e entra. Ele senta à mesa. E ele partilha do pão contigo. Esse é o nosso Jesus. Jesus, ele é dessa forma. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Amém? Então, ponto 2, estamos falando aqui os profetas Isaías e Jeremias, né? Você vê aqui que nós já lemos no capítulo 5, versículo 13, que Isaías, ele profetiza acerca, né? Vamos lá, ó, Isaías capítulo 5, versículo 13, ele acaba profetizando acerca que o povo seria levado cativo. Amém? Por quê? Porque está seguindo os seus próprios caminhos. Mais um versículo? Jeremias capítulo 1, versículo 16. Jeremias também vem com uma palavra de repreensão ao povo. É interessante que Deus, ele repreende aquele que ele ama. Capítulo 1, versículo 16. Jeremias, capítulo 1, versos 16. Pronunciei contra o meu povo os meus juízos, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Então Deus, uma coisa que Deus tem de mim e de você é ciúme. Nós somos propriedade peculiar de Deus. Nós somos propriedades particulares do Senhor. E Ele nos ama muito. É tão verdade isso que a palavra nos ensina. Né? Vamos lá ver aqui, amados. Olha só. No livro de Mateus. Glória a Jesus. Bendito é o teu santo nome. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Paulo nos fala aqui, amados. Olha só, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Eu acho que deve estar em João, amado. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Isso, João, perdão, amados. João capítulo 3, versos 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Eu tinha falado Mateus, né? Mas é João, nos evangelhos, né? É João. Capítulo 3, versos 16. Então isso é tão verdade que Deus, ele tem ciúme de nós. Imagina o Criador, ele amou o mundo de tal maneira. Nós, homens, mexemos tanto com o Senhor, que ele amou nós de tal maneira que ele falou assim, não, eu tenho que preparar um plano de salvação para esse meu povo, para os homens. E Deus dá o seu Filho único, o seu Filho unigênito, aquele Filho querido, Filho amado. Ele deu para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Isso é maravilhoso demais. Amém? Então vem aqui umas palavras, né, voltando, os profetas Isaías e Jeremias. Então ele vem com palavras de repreensão. Por quê? Deus repreende aquele que ele ama. Amém? No 3.3 aí na sua revistinha, está lá os profetas Ezequiel e Daniel.
Amém? Ezequiel e Daniel profetizaram na Babilônia. Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Então está falando duas referências aqui. Que eles profetizaram na Babilônia, Judá estava no exílio e tinha o coração obstinado. Ezequiel capítulo 2, versículo 4. O livro dos profetas maiores, Ezequiel capítulo 2, versos 4. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. E eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Amém? Então vem a palavra do Senhor ali, né? Vem de encontro, né? Eles estavam no exílio e tinham um coração obstinado. Então a palavra do Senhor vem, né, confirmando que eles estavam obstinados. Eles estavam já com o coração obstinado a pecar. Eles já estavam acostumados com aquela vida. E ele continua dizendo aqui, ó. E eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E Deus é aquele que encaminha a palavra dele, e Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Amém? Então aqui já é um ponto. O segundo ponto é: Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Ezequiel capítulo 2, versos 3. Olha lá. Ezequiel capítulo 2, versos 3. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais se revoltaram contra mim, até este mesmo dia. Então você vê que vem uma palavra para admoestá-los, né? Acerca do caminho, acerca deles cá em si, ó. Entenda calamassuri anda labachai. Né? Então vem com uma palavra de admoestação. De repente é uma palavra dura, mas é necessário. Amém? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ezequiel foi levantado para os admoestar no cativeiro. Lembrar de que a restauração requereria arrependimento. E prenunciou a Cristo como pastor e rei. Aleluias. Então, na verdade, o profeta ele vem, quando Deus ele encaminha o profeta, é porque Deus quer dar uma chance para que a pessoa ela venha se arrepender. Porque Deus ele não se alegra, amado, com a morte do ímpio. Daquele que não serve a Cristo, ele não se alegra com a morte dele, ao contrário, né? Deus ele se entristece, porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas por causa da dura cerviz, por causa da obstinação, por causa do pecado, né? Por causa do coração duro, então muitos vão ficar de fora da porta, a porta vai fechar e eles vão ficar de fora. Amém? Glória a Jesus, aleluias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Daniel também foi para o exílio, porém como um dos oficiais da corte. Daniel capítulo 5, versículo de número 29. Daniel capítulo 5, versos 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador no reino. Amém? Aqui ainda está falando aqui também, né, que o profeta ele vem para admoestar, ele vem para mostrar a palavra do Senhor, né? Está falando dos homens que profetizaram na Babilônia. Daniel estava lá, porém Daniel estava como um dos oficiais. Daniel ele foi exaltado, por quê? Porque todos viram que Deus era com ele. O próprio rei viu e ficou estupefato, né? Ficou admirado, ficou espantado, assim, com tanta graça que havia na vida de Daniel. Amém? Glória a Jesus. Mas esses homens, eles se apresentam, nós podemos ver como até conselheiro do rei. Você vê que por vezes ali Daniel era chamado, né? E reconheciam que havia um espírito de excelência sobre a vida dele, que é o espírito que nós temos hoje, né? Que é o espírito que hoje habita em mim e em você, o Espírito Santo Consolador. Aleluias. Glórias a ti, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ele entendeu que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel 9, 2.
E é interessante, Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Você vê que Daniel ele tinha um espírito excelente. O Espírito Santo estava com ele ali, né? Que antigamente o Espírito Santo era manifesto não em toda a classe de homens, mas quem tinha acesso eram os juízes, né? Que o Espírito Santo apoderava ali, o Espírito do Senhor daqueles homens, né? Então, juízes, os reis, amém? E os profetas, né? Os profetas, os reis, os juízes ali, né? Então era uma classe de homens que eles tinham esse privilégio. O profeta, o rei, né? Quando eu falo o rei, estou falando do juiz também, né? Que o rei e o juiz que os juízes eram homens que eram levantados para direcionar o povo o caminho que deveriam ir. Eram homens que estavam à frente ali, né, do povo, para julgar, para, né, declarar a vontade do Senhor, enfim. Então os profetas, os reis, né, os sacerdotes ali, eles tinham, né, esse acesso, né, eles tinham, né, Deus revelava a palavra do Senhor a eles, esses homens. E Daniel, ele tinha um espírito excelente. Quando fala espírito excelente, era o Espírito Santo ali. Era derramado ali o espírito de excelência na vida de Daniel. Mas só que ele não tinha entendimento da escritura, do pergaminho. Mas só que é interessante que quando ele pega o momento ali, não sei se de repente Daniel fez uma oração, aqui fala a oração de Daniel, mas só que ele, quando ele está com o pergaminho na mão, ele começa a falar, eu não entendi, olha que interessante. No primeiro ano do Daniel capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Ele entendeu, então quer dizer, ele buscou entendimento no Senhor para compreender os anos que estava falando o profeta Jeremias. Ele compreendeu que era 70 anos, que o povo ficaria cativo. Interessante, né, irmãos? Aleluias. Glórias, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Amém, amados? Então aqui está falando das profecias de Ezequiel e Daniel. E aqui agora nós vamos falar no ponto 2, os profetas menores, os profetas do reino do norte, né? Dois profetas menores profetizaram para Israel, Amós e Oséias. Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Amós 6, versículo de número 1. Então você vê que cada profeta ele tem ali, né, o seu espaço. Cada profeta ele tem ali, né, o teu chamado. Aleluias. Vamos lá comigo então no livro do profeta Amós. Glória a ti, Jesus. Deixa eu ver aqui o capítulo, amados. Capítulo 6, verso 1. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Quer dizer então, a palavra está nos dizendo aqui que Amós profetizou quando Israel vivia grande prosperidade. Então os homens eles estavam seguros. Por quê? Com as coisas que possuíam. Os homens estavam seguros nos seus bens materiais. E Amós profetizou. Ai daqueles, olha só, dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria. Homens notáveis da principal das nações, aos quais vem a casa de Israel. Os homens estavam estagnados. Estavam estacionados ali. Por quê? Eles estavam prósperos. Então Amós profetizou nesses dias. Mas só que aqui também fala: contudo, Deus reprovava as ações do povo, tais como suborno, corrupção e injustiça. Em razão disso, Amós vaticinou o cativeiro como julgamento. Oséias condenou a infidelidade de Israel, que como uma meretriz traiu e abandonou o Senhor para seguir o caminho da idolatria, da luxúria, do homicídio, do roubo e da opressão. Aleluias. Oséias
capítulo 1, versículo de número 2. Oséias capítulo 1, versos de número 2. A mulher e os filhos de Oséias. O princípio da palavra do Senhor por intermédio de Oséias, disse o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição, e terás filho de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então você vê aqui que Deus estava indignado, porque o povo tinha se prostituído, uma prostituição, calamaçúria, espiritual. O povo tinha trocado o Deus vivo por imagens feitas por mãos de homens. Você vê então que, né, o profeta ali, ele profetizou acerca disso, né? Oséias já estava ali, ó, na espreita ali, para quando Deus falasse a palavra, ele ir de encontro, né, ao povo. E ele profetizou que o povo seria castigado. Amém, amados? Glórias a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Santo, santo, santo é o Deus de Israel. Como consequência, a nação foi conduzida ao cativeiro pela Síria. Oséias capítulo 9 e versos 3. Na terra do Senhor não permanecerão. Efraim tornará ao Egito e na Síria comerão comida imunda. Então você vê que o castigo ele veio para Israel por causa da sua desobediência. Então eles foram conduzidos em cativeiro pela Assíria, né? A Síria era também um reino, né, que aonde passava eles detonavam com tudo. Eles eram conhecidos como a bota que esmaga. Entendeu? Imagina a potência, imagina o poder que eles tinham. E detalhe, amados, eles tinham um poder maior porque Deus ortogou o poder sobre a vida deles. Amém? Agora está falando aqui no 2, os profetas menores, né? A parte 1 nós falamos sobre os profetas do reino do norte. Agora vamos para o 2, os profetas pré-exílio. Os profetas de Judá pré-exílio são 4. Joel, que pregou arrependimento e profetizou o derramamento do Espírito Santo. Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade, né? Miqueias, que denunciou a falsa espiritualidade. Anunciou a destruição de Jerusalém, o cativeiro babilônico e a restauração de Judá. Abacuque, que reclamou da violência, do litígio e da sentença distorcida. Vaticinou que Deus usaria os babilônios para punir a nação. E Sofonias, que apontou os pecados dos príncipes, a destruição no grande dia do Senhor e a restauração do remanescente. Todas as profecias abordam o juízo, mas enfatizam a misericórdia divina em prover o livramento. As profecias então estavam indo de encontro, né? Mostrando, declarando o juízo de Deus, né? E prover o livramento. Agora nós vemos assim cada profecias maravilhosas, né? Então ele repreende aquele que ele ama. Então se está vindo uma palavra de correção para a igreja, é momento da igreja levantar as mãos e glorificar o Senhor. Os que são mais antigos no ministério Monte Sopé sabem que houve um momento no Monte Sopé em que Deus ele se calou. Os antigos vão lembrar disso. Ao momento que Deus se calou, amados. E o calar de Deus, ainda que seja pouco tempo, dava a impressão que era uma eternidade. Parecia que foi 400 anos de silêncio no Monte Sopé. Amados, Halik Surhadash, Haramlitz Kibikfaz, Pasme Calamassuriando Alabachai. Que Deus, ele não, Calamassura não levantava um vaso para profetizar. O culto começava, terminava e não havia profecia. Por que será? Há momento que Deus ele se cansa. Mas Deus ele não se cansa nem se fadiga. Quando eu falo se cansa, o pecado chega até aqui, ó. Quando a taça enche, ela transborda.
E Deus não tem mais prazer nisso, amados. Então nós temos que atentar para que Deus não venha se calar. Aí daquele que faz as coisas, as oculta, aquelas coisas escondidas, e Deus não revela. Porque se Deus ele está revelando, é que Ele te ama. Mas se Ele se calou, a pessoa acha que está segura. Assim como os homens ficaram seguros. E quando a pessoa acha que está segura, aí que é o mal. O motoqueiro, ele só cai da moto quando ele sente que está seguro. Ele fala, tô seguro. Daí ele começa, né, a vacilar. Quando ele está muito confiante, aí que está o problema. Então aqui você vê que os profetas pré-exílio, né, que aqui nos relata que foram 4, né, eles vinham, todas as profecias abordam o juízo, eles vinham para abordar o juízo de Deus, mas enfatizar também a misericórdia divina para prover o quê? O livramento para o povo. Aleluias. Glória a Jesus, bendito, exaltado, engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Vamos para o ponto 3, amados. Os profetas pós-exílio. Amém? Glória a Jesus, aleluias. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluias, bendito é o nome do Senhor, amém, amados? Então aqui, só para nós compreender, né? Os profetas ali, pré-exílio, eles profetizaram, sim, mas qual era o intuito? Todas as profecias abordam o juízo, né? Então o intuito era abordar o juízo, né, de Deus, mas enfatizava o que? A misericórdia divina em prover o livramento. Então Deus enfatizava assim, o juízo, mas só que também a misericórdia de Deus. Então nós podemos ver um contraste, amém? O juízo, mas só que a misericórdia de Deus em prover o livramento, amém? Então vamos nos profetas pós-exílio, né? Então pré, antes, pós, depois, amém? Pré, nós vimos lá que eram 4 os profetas. E pós agora vai estar apontando 3. Um deles é o Ageu. Vamos lá, então os profetas pós-exílio. Os profetas de Judá pós-exílio são 3. Ageu, que persuadiu o povo a reconstruir o templo. Então Ageu, ele persuadiu o povo à reconstrução do templo. Vai, livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 2 ao 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitar nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Que palavra dura, amados. Mas necessária. Quando eu falo dura, né? A gente até vê assim, mas só que o povo voltou do exílio e o povo estava de qualquer jeito. A casa de Deus estava deserta. E a casa deles estava apaineladas, toda estruturada, toda edificada. Então foi necessário o chacoalhão, a injeção de despertamento vinda por parte do profeta Ageu. E Ageu, ele profetizou. Deus usa os lábios do profeta Ageu para dizer que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, amém, amados? E Deus prometeu no livro aí, amados, e Deus prometeu prover os recursos da construção. Olha só, então Deus falou e Deus, ele prometeu prover o recurso. Capítulo 2, versículo 8. Olha só. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então o povo não precisava se preocupar com o valor. Porque Deus, ele ia prover. O nosso Deus é um Deus de provisão. Zacarias, que animou o povo. Então a gente está falando agora já do segundo profeta. Vamos lá, o primeiro profeta foi Ageu. O segundo, Zacarias, que animou o povo, e Zorobabel a concluírem o templo com a mensagem:
Não por força nem por violência, mas pelo Espírito, pelo meu Espírito. Né? Um versículo abençoadíssimo, assim como tantos outros, né, da nossa Bíblia Sagrada. Vamos lá então comigo, amados. Zacarias, capítulo 4, deixa eu ver se é isso mesmo. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, verso 6. Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Em algumas traduções está não por força nem por violência. Foi até um tema maravilhoso que nós tivemos uns anos atrás aí, foi um tema maravilhoso. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Em alguma tradução está não por força, né? Aqui na nossa tradução está assim, ó. Não por força nem por poder. Amém? Mas pelo Espírito. E aqui está falando que Zacarias que animou o povo e Zorobabel a concluir o templo com a mensagem. Então eles animaram o povo. Então o profeta ele vem, né? Então nós vemos que o tema deste estudo, deste ensino é as profecias despertam e trazem esperança. Por que é necessário um despertamento? O pessoal acordar. Mas só que o pessoal acorda e ele não acorda desorientado, não, ó. O caminho é esse aqui, ó. Que a esperança tá ali. Então Deus ele direciona. As profecias vêm como uma bússola para guiar o povo como andar em meio ao deserto. Amém? Glória a Jesus. Santo, Santo Deus de Israel. E anunciou a vinda do Messias como o renovo do Senhor. Zacarias capítulo 3, versos 8. Então, no capítulo 3, versos 8, olha só. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, os quais são homens de presságio das coisas vindouras. Eu farei vir o meu servo, o renovo. Olha só, ele estava profetizando acerca do Messias. O que era o Messias? Jesus. Você vê então que a Bíblia ela se completa. De Gênesis a Apocalipse é uma aliança. Uma aliança que começou no Antigo Testamento e finda agora no Novo, mas só que não tem emenda. Porque as profecias elas estão acontecendo. O livro ele não foi selado ainda, tá entendendo? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos lá então. Malaquias, agora está falando de Malaquias, olha só. O terceiro foi Malaquias. Porque Zorobabel, né? Zacarias era um profeta, junto com Zorobabel, que eles animaram o povo a concluírem o templo. E agora nós falamos já do profeta Ageu, falamos já de Zacarias, amém? Junto com Zorobabel. E agora nós estamos falando do profeta Malaquias, que repreendeu o desleixo dos sacerdotes. Meu Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 8 e o versículo 9. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação, porque me roubais, vós, a nação toda. Imagina o sacerdote, aquele que está para apresentar diante do Senhor a oferta, né, pelo povo, oferecer sacrifício. Estava roubando, saqueando a casa do Senhor. E eles falavam, no que nós estamos roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Deus falava para eles. E o povo estava sendo amaldiçoado por causa deles. Que coisa! Então nós temos um líder. O nosso líder está na direção. Então sois abençoado por causa do líder que está na direção. Mas se o líder não estivesse na direção, vós poderia ser abençoado porque Deus ele é amor, Deus ele é graça. E Deus ele conhece o coração de cada um. Mas só que Deus ele cobra, com certeza ele há de cobrar. Mas só que aqui está falando da nação toda, quer dizer, é como se tivesse o povo se espelhando neles. O que o povo estava sendo ensinado, ou melhor, o que estava sendo ensinado ao povo
Era o que os sacerdotes estavam ensinando. E de repente estavam ensinando na forma correta. Toda a nação estava sendo amaldiçoada por causa daquilo. Por causa dos dízimos e das ofertas. Continuando. O livro encerra no cânon do Antigo Testamento e conclui com a promessa de que o dia do Senhor está vindo. Eita, Jesus está próximo aí, amados. Capítulo 4, né? Lição 4 aqui, ou melhor. Ponto 4. Os demais profetas. Então falamos aqui dos profetas do Reino do Norte, os profetas pré-exílio, pós-exílio, e agora estamos aqui nos demais profetas. O profeta Jonas foi enviado para pregar em Nínive, a capital da Síria. A mensagem era de destruição por causa da maldade do povo. Porém, a nação Calamassur e Andalabashai se converteu. E Deus cancelou o juízo sobre ela. Contudo, 150 anos depois, Naum profetizou a condenação de Nínive. Os assírios foram destruídos pela insistência em praticar a crueldade. No tempo de Jonas, Deus ele se arrependeu de trazer aquele mal. Jonas vem com um sermão. Imagina um sermão de Jonas. Porque Jonas, amado, ele... É triste falar isso, mas ele fez meio que pela coxa. Como assim, irmão? Me explica isso aí. Sabe quando você vai e prepara um sermão de qualquer jeito? Né? Como que eu falo isso? Porque quando eu falo sermão, Jonas ele tinha uma palavra vinda do Senhor. E sabe qual que era a palavra que Jonas ele não vinha com capricho, né? Olhando com um olhar empático pelos ninivitas. Não, ao contrário. Jonas ele era um homem, um profeta patriota. Ele amava a sua pátria. E o que ele queria ver era o castigo dos ninivitas. Ele amava tanto a Deus que ele meio que deixou a política tomar conta do seu coração. E ele era tão patriota que ele falava, não, eu quero ver aquele povo vai cair. Eu quero ver aquele povo, eles têm que pagar. E ele começou a anunciar um sermão aí. Arrependei-vos em tanto dia, Nínive vai ser subjugada, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas ele achava que o sermão dele não fosse produzir revolução. E o que aconteceu? Os ninivitas ouviram, se arrependeram desde o maior ao menor. Eles se vestiram de pano de saco. E Jonas, Calamassur e Andalabashai, ele foi lá, né, se queixar com Deus. E Deus falou assim, eu vou trabalhar com Jonas na estratégia. Deus faz uma planta ali, Calamassur e Andalabashai. Ela cresce ali. Vai lá comigo, amados, vamos lá. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Jonas capítulo 4, versículo 6. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Deus fez crescer uma boboreira e criou sombrinha na cabeça de Jonas, porque, né, estava ali acabando com a cabecinha de Jonas. Uma sombrinha gostosa. Mas só que no dia seguinte Deus mandou um bicho e matou a boboreira ali, comeu a boboreira. Ela morreu. E Jonas foi, Senhor, a boboreira, por quê? Por quê, Senhor? E Deus fala, Jonas, você se compadeceu da boboreira e não de uma nação, não de homens, estamos falando de homens, Jonas, estamos falando de almas. Tá entendendo? Então Jonas era um homem patriota. Então, nós vemos que Deus ele poupou Nínive naquele momento, mas só que mais pra frente ali, Nínive foi destruída. Tá entendendo? Por quê? Porque eles voltaram a praticar as mesmas coisas. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto Judá seria restaurada, né? Obadias denunciou a soberba dos edomitas, né? Na parte 4 aqui, amado, da lição. Né? Obadias denunciou a soberba dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú. Praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus condenava a destruição, enquanto Judá seria restaurada. Agora vamos para o livro de Apocalipse. Terceiro ponto aqui. O segundo ponto era os profetas menores. O primeiro ponto, nós falamos dos profetas maiores. O terceiro ponto, o livro do Apocalipse. Aleluias.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Autoria, propósito, destinatários. O dicionário bíblico Wycliffe assevera que o termo grego Apocalipse significa revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. No versículo abertura, o livro atesta ser a revelação de Jesus Cristo. Assegura que o propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apresenta o apóstolo João como seu autor. Os destinatários são identificados pelas cidades de 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia e Sardes. O livro encerra o cânon do Novo Testamento e revela a vitória final do reino de Deus. Aqui você vê que já resume tudo o livro Apocalipse. Amém? No ponto 2, uma mensagem de esperança. Na revelação, Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que vão acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Vamos lá de novo, amados. O livro mais difícil de nós encontrar na Bíblia Sagrada é o livro de Apocalipse e o livro de Gênesis. Aquele que concorda comigo dá um glória. Amém, amados? Apocalipse capítulo 1. É isso mesmo? Isso, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Então João tinha que estar antenado ali para escrever. Imagina a revelação vindo para João ali, a olho nu, e ele escrevendo. Ele pega a pena ali e vai escrevendo ali, ó. Que coisa terrível. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. E no futuro, irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Que coisa. Você vê que revela e reparte bonitinho ali para nós ter um entendimento bem preciso. Vamos lá de novo, amados. No passado, João testificou da palavra de Deus. No passado. Apocalipse capítulo 1, versículo 2. O qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 2. Está falando aqui, ó. No passado, ele testificou da palavra de Deus. Amém? No passado, João testificou da palavra de Deus. No presente, todos devem guardar as palavras da profecia. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. No presente, ó. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? E agora aqui, e no futuro irá se cumprir a esperança da volta de Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vede, ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o trespassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele vem, presente, passado e futuro. Aleluias, ele vem. É fato, Maranata, a hora vem, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Desse modo, o livro nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com ele. As revelações do futuro atestam que Deus controla a história. Satanás será derrotado, o pecado será banido, e aqueles que vencerem herdarão a nova Jerusalém. Por isso somos encorajados a clamar: ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que o que significa a palavra profeta? Significa proclamador. Amém? E intérprete da revelação divina. Isso é a palavra profeta. Aqui está falando aqui para nós fazer uma revisão, né? Ezequiel e Daniel, eles profetizaram na Babilônia. Glória a Jesus. Os profetas do pré-exílio, né, de Judá, nós aprendemos que era Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias. Jonas, ele foi enviado para onde, amados? Para Nínive. Para pregar a palavra de Deus. E o quinto ponto é, segunda lição, o que o livro do Apocalipse nos ensina? Ele nos ensina a viver com Deus no presente, a fim de participar da eternidade com Ele. Então veja que aqui nós já afindamos a lição, né, de número 10. Amém, amados? Vou deixar um versículo aí
do livro de Apocalipse, para nós já estarmos... Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Prepara-te, noiva, para encontrar com o noivo. Aleluias! Então nós vemos aqui que as profecias elas despertam e trazem esperança. Amém? Senhor, meu Pai querido e Pai amado, desde já eu te agradeço, ó Deus, por este ensino, Senhor. Abençoa meus irmãos, ó Pai querido, leva aquela maçura e anda lá baixar. Dá uma semana abençoada, leva em paz, ó Deus, aqueles que estão chegando do trabalho, leva em paz para casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Venha, ó Deus, calamassura e anda lá baixar, continuar revelando a tua vontade, a tua calamassura e anda lá baixar, tua obra, Senhor, meu Deus, para nós realizarmos em nome de Jesus. Senhor, tome tuas mãos aquele que está precisando de uma oração, Senhor, conforta o coração, ó Pai querido, Pai amado, daqueles que perderam seus entes queridos. Venha com a tua cura, Senhor. Venha com a tua calamassura e anda lá baixar com a tua salvação, ó Deus. Sara a terra, Senhor, meu Deus. Abençoa o vaso, ó Pai querido, derrama do azeite, ó Pai querido, até transbordar. Em nome de Jesus Cristo. E traga de volta aquele, ó Pai querido e Pai amado, que procurou fugir, Senhor, meu Deus, da tua presença, da tua casa, Senhor. Faça a tua obra, calamassura e anda lá baixar, em nome de Jesus. Amém, amados? Levanta as mãos assim, nós vamos orar, vamos, vou dar a bênção apostólica. Em seguida você vai poder ficar aqui na paz do Senhor, amém? Que a graça do Pai, que a graça do Filho, que a graça do Espírito Santo esteja presente, calamassura e anda lá baixar em minha vida, fala assim, hoje, agora e para todo sempre, e todos digam bem alto e bem forte, amém. Amém, amados? Está encerrada aí hoje nossa lição aí, né? Venha ter uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Aleluia.